Bom dia, turma, tudo bem? Hoje é a nossa aula de português, tá? Alguém aí tá com saudade da escola, dos coleguinhas, da professora? Eu estou com saudade de vocês, certo? Então, antes do nosso novo conteúdo, eu vou só revisar um pouquinho do que a gente já estudou durante essas aulas remotas, tá? Então, nossa primeira aula a gente falou sobre notações léxicas. Lembram? Lembram o que é léxico? Quer dizer palavras. E notações léxicas, quando a gente fala sobre notações léxicas, a gente está se referindo ao quê? Isso, aos sinais auxiliares que são colocados sobre as palavras, para quê? Para auxiliar na pronúncia, certo? E a gente falou também falou um pouco sobre dígrafo, né? Sobre quando o GU e o QU é ou não dígrafo. Quando é que o GU e o QU é dígrafo? Se ele vir seguido de E ou I, certo? Ele é dígrafo. Ele dá o exemplo da palavra guitarra, né? Então, quando é dígrafo, eu não pronuncio a letra U. Quilômetro, né? A palavra quilômetro tem o Q. Eu não pronuncio a vogal U. E quando ele não é dígrafo? Se o QU ou o GU vêm seguidos da vogal A ou O, eles não são dígrafo. Por quê? Porque a letra U ela é pronunciada, certo? O nosso novo conteúdo, a gente vai falar sobre a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Por isso foi que a gente estudou, a gente falou sobre anotações léxicas, justamente porque a gente vai trabalhar as sílabas tônicas das palavras. Então, nós iremos falar sobre palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vocês já ouviram falar sobre essas palavras? Acho que sim. No livro de vocês tem essa tirinha, né? Na parte da gramática, sílaba tônica. A tia não consegue ler, mas vocês vão ler aí no livro de vocês, tá? Eu vou explicar as palavrinhas que foram retiradas daqui. Palavras do texto, separação de sílabas e sílabas. Se você observar no livro de vocês, vai estar dessa maneira. Vai ter a coluna da palavra do texto, que é esse texto, e vai ter a separação de sílabas e vai ter a sílaba mais forte, certo? Então, vamos lá. Essas palavrinhas aqui, elas estão aqui, no balãozinho. A palavra nova, separação de sílaba, nova. Quantas sílabas tem essa palavra? 2, né? Então, qual é a sílaba forte, a sílaba tônica dela? É a primeira sílaba, o NO. Por que, professora? Ela não está nem acentuada. Como é que eu sei que a sílaba tônica é o NO? Por meio da pronúncia. Vamos pronunciar a palavra nova, né? Então, eu percebo que a sílaba tônica, a sílaba que eu demoro mais a chamar ou a falar é o NO, certo? Nova, né? É a maneira quando a palavra não está acentuada, a maneira que a gente pode encontrar de perceber essa sílaba tônica, essa sílaba forte, é por meio do chamamento, né? Aí vem a palavra resolveu.
Separação, resolveu. Qual é a sílaba tônica? Sílaba forte. É veio. Vamos pronunciar resolveu, né? Ela não está acentuada, mas ela é a sílaba forte, tônica. Menires, né? A separação, menires, 3 sílabas. A sílaba tônica, a sílaba forte é o ni, menires, certo? A palavra gauleses, gauleses, tem 3 sílabas. E a sílaba tônica é o lé. A palavra forma, né? Qual é a separação? Forma, são 2 sílabas. E a sílaba tônica é o forma. Agora nós iremos conhecer a classificação das palavras. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras são classificadas em, lembra lá do cartãozinho que tinha as sílabas oxítonas, né? Que são as primeiras que a gente vai falar. O que são palavras oxítonas? As palavras oxítonas, elas são classificadas quando a sílaba tônica é a última, né? Quando a sílaba tônica é a última, aquela sílaba que a gente pronuncia com mais intensidade, a última, ela é oxítona. Lembrando que nem todas as palavras oxítonas elas são acentuadas, mas isso vocês irão conhecer só nas séries seguintes, 5º ano, 6º, certo? Então vamos lá. A palavra maracujá é oxítona, a sílaba tônica é o já. Maracujá. A palavra filé, a sílaba tônica é o lé. Abacaxi, a sílaba tônica é o xi. E a palavra anel, a sílaba tônica é o eu. Lembra? Oxítona, a sílaba tônica é quem? A última, ó. Última. Agora nós iremos falar sobre as paroxítonas. Nas paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima, certo? Mas nem toda palavra paroxítona também é acentuada. Como é que eu identifico qual é a sílaba tônica na palavra? Por meio da pronúncia, certo? Exemplo, a palavra caráter. Qual é a sílaba tônica? O rá, e é acentuado. Care, a sílaba tônica é o cá. A palavra trabalho, qual é a sílaba tônica nesta palavra? O ba, trabalho. E a palavra negro, a sílaba tônica é o ne. Negro, ó, a penúltima. Oxítona é a última, paroxítona é penúltima. Agora nós iremos falar sobre as proparoxítonas. As proparoxítonas são as melhores, né? Por quê? Porque toda palavra proparoxítona ela é acentuada. Certo? Ó. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, vamos lembrar das oxítonas. As oxítonas, última, paroxítona, penúltima e proparoxítona, antepenúltima. Exemplo, fábrica, penúltima é o fá.
Xícara, sílaba tônica, penúltima. África, sílaba tônica, penúltima. E pássaro, sílaba tônica, penúltima, não pássaro. Fácil, né? As proparoxítonas. Não esqueça o que? Todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Agenda, tá?